Show de bola. Tudo pronto? Vamos lá, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Curso técnico em informática. Da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, já está chegando para vocês aí a imagem da tela do meu computador. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um exercício primeiro, para gerar em vocês a possível curiosidade para entender o que eu vou fazer aqui. Vou pegar um exercício de nível 4. E aí, a primeira coisa que eu preciso que vocês percebam é que um exercício de nível 4, vocês vão perceber que pode ser esse aqui. Esse troço aqui tem que consertar esse negócio aqui. Vocês vão perceber que, diferentemente dos exercícios anteriores, você não consegue dar a resposta que está sendo pedida na pergunta sem fazer acesso a mais de uma tabela. Nos exercícios anteriores, vou até voltar lá para você ver. Vou pegar o exercício nível 3. Selecione um registro de uma tabela. Que isso? Que exercício mais esquisito. Mostrar o nome da cidade com raiz quadrada da população. Só preciso da tabela de cidades. O nome da cidade está aqui e para me calcular a raiz quadrada da população também está aqui. Então, para me resolver esse exercício, basta usar a tabela de cidades. Quantos pacientes existem? Eu só preciso da tabela de pacientes para contar quantos pacientes existem e eu consigo responder a essa pergunta. Oi? Não fiz. Não fiz mesmo, não. Eu não vou registrar essas respostas que eu vou pôr, não. Outra pergunta. Mostrar o nome das doenças quando o nome termina com a letra R e ter a penúltima letra igual a A. Basta a tabela de doenças. Eu consigo obter a informação que está sendo pedida na pergunta. Então, todos os exercícios de nível 3 que vocês fizeram, vocês usaram uma única tabela para obter aquela informação que estava sendo solicitada na pergunta. Vou voltar agora para os exercícios de nível 4. Olha só. Quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo igual a M que nasceram na década de 60? Então, veja bem, eu preciso, vamos lá para o projeto do banco de dados, aqui na imagem que está aqui embaixo. Eu preciso contar a quantidade de pedidos, então eu preciso usar a tabela pedidos para fazer essa contabilidade, esse cálculo da quantidade de pedidos. Mas os pedidos, eles dependem dos clientes, porque só interessa os pedidos que foram feitos por clientes do sexo M que nasceram na década de 60. Então, eu preciso consultar ao mesmo tempo clientes e pedidos para obter a informação que está sendo solicitada. Eu vou fazer aqui, obviamente vocês ainda não viram nada parecido, vai surgir dúvida, mas eu já vou explicar depois como é que você consegue resolver esse tipo de problema. Então, eu vou fazer um select, daqui um pouquinho eu vejo o que eu preciso colocar aqui nesse select, mas no from, eu já sei que eu vou precisar da tabela clientes e da tabela pedidos. Vou precisar usar essas duas tabelas ao mesmo tempo, num só comando. Então, no from, eu estou especificando clientes, vírgula, pedidos. Por quê? Porque nesse comando que eu vou construir, eu preciso das duas tabelas ao mesmo tempo para obter a informação que eu preciso. Ok, mas aí, para saber quantos pedidos foram feitos. Então, aqui no select, a única coisa que eu preciso pôr é o count. E aí, como a gente está trabalhando com mais de uma tabela ao mesmo tempo, eu vou explicar mais à frente, tem duas formas de eu trabalhar com isso, tá? Mas eu tenho o hábito de sempre usar
Bom, eu preciso contar pedidos. Aqui, até então, a gente trabalhou só com as colunas, porque a gente só trabalhava com uma tabela. Como eu trabalho com mais tabelas agora, eu vou usar o nome da tabela, pedidos, ponto, número. Pedidos, ponto, número. Então, pedidos é a tabela, ponto, o nome da coluna. Então, o software de banco de dados vai saber que número é uma coluna da tabela pedidos. Então, eu vou contar a quantidade de pedidos. Porém, eu preciso falar para o software de banco de dados que a tabela clientes, ela tem uma relação com a tabela pedidos. E essa relação aparece nitidamente para a gente no projeto aqui embaixo, nessa imagem, onde existe uma seta que liga as tabelas clientes e pedidos. Nessa seta, inclusive, está especificado fone igual cliente. O que significa esse fone igual cliente? Significa que a coluna fone da tabela clientes, ela está relacionada à coluna cliente da tabela pedidos. Então, essa relação que está aqui, eu vou colocar na cláusula where. Clientes.fone igual pedidos.cliente. Além dessa ligação, eu preciso falar para o software de banco de dados que só me interessa clientes.sexo igual a M. E outra regra. Bom, o cliente tem que ter nascido na década de 60. Então, eu vou pegar o ano, vou usar o year aqui, ó. Vou colocar tudo aqui na frente para ganhar espaço, tá? Vou colocar mais uma regra aqui. Year, vou usar o year na coluna clientes.nascimento. E esse year vai extrair da data de nascimento do cliente apenas um ano. E aí, esse ano, para ser na década de 60, ele tem que ter nascido entre 1960 e 1969. Tá? Bom, o que tem de muita novidade para vocês aqui, e que eu preciso que vocês prestem muita atenção nas explicações que eu vou dar hoje, é esse cara aqui, ó. Vocês precisam entender por que eu preciso fazer essa relação entre as tabelas clientes e pedidos. E eu vou explicar isso daqui um pouco, tá? Então, eu acho que só isso aqui resolve. Vamos corrigir. Ó, resposta correta. Certo? Bom, vamos tentar entender agora como é que é a lógica do banco de dados quando eu preciso fazer uma consulta no banco de dados, mas, porém, eu preciso de usar duas tabelas ao mesmo tempo. Antes disso, os exercícios de nível 4, praticamente, a não ser que alguém fez alguma outra questão errada aqui, todos os exercícios de nível 4, eles, para serem resolvidos, eles necessitariam que você usasse duas tabelas no seu comando. Os exercícios de nível 5 é a mesma lógica dos exercícios de nível 4. A diferença é que para fazer exercício de nível 5, você vai usar, no mínimo, 3 tabelas ao mesmo tempo. Então, nos exercícios de nível 5, você vai ter exercício que você usa 3 tabelas, 4 tabelas, 5 tabelas, 6 tabelas, o banco inteiro. Tá? Então, o de nível 4 é importantíssimo que você entenda, porque o que eu vou explicar aqui agora é o mesmo conceito, a mesma lógica que vai ser aplicada depois do nível 5. O que muda é a quantidade de tabelas apenas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos voltar para o nível 4, então. Nível 4 é o que a gente está. Deixa eu botar esse negócio coloridinho, deixa aqui, vamos lá para o banco de dados. Então, eu quero mostrar um exemplo simples para vocês entenderem o porquê que há necessidade. Deixa eu ver aqui, 150, acho que vai ser um tamanho bom. Vamos lá para o nosso banco de dados de futebol. Nesse banco de dados de futebol, vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Nós temos cidades, temos várias cidades, e nós temos, por exemplo, estados. Eu acho que eu vou pegar estados e cidades, que é muito mais simples da gente entender, e aí depois eu faço outros exemplos com outras tabelas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu mandar mostrar tudo. Eu vou pegar a tabela de estados. Acho que não vai dar para pegar ela inteira não, tá? Não vai caber na tela. Eu vou mostrar só
um pedaço mesmo, tá? Só para ilustrar o conceito que eu preciso mostrar para vocês. Então, eu estou pegando aqui a tabela de estados. Pronto. Vamos usar esse poderoso software de edição de imagens. Show de bola. Então, eu tenho aqui a tabela. Deixa eu ver se eu consigo ocultar essa barra aqui. Acho que aqui no exibir tem essa opção de barra de status e tem essa opção também de barra. Cadê a barra de... Essa barra aqui dava para tirar também, né? Não, tudo bem. Aqui já deu para... Talvez eu tire um pedacinho do zoom. Deixa eu voltar a barra de status aqui. De status eu dou uma tiradinha no zoom, assim facilita a visualização. Aí eu aumento aqui e aumento para cá. Já dá para a gente ver a tabela aí de estados no jeito. Bom, peguei a tabela de estados, agora eu vou pegar a tabela de cidades. A tabela de cidades eu também vou pegar só um pedaço, tá? Vou pegar a tabela inteira não. Obviamente, eu estou fazendo para a tabela aqui parte da tabela de cidades vai funcionar, né? Funcionaria para tudo. Então vamos lá. Coloquei aqui para que vocês vejam a tabela de cidades. Deixa eu só trocar de lugar, para facilitar aqui. Vou passar de estados para cá. Vou passar a de cidades para cá. Certo? Bom, tá aí as duas tabelas. Deixa eu achar aqui no Workbench esse projeto, porque seria legal a gente ver desde o projeto, até para que vocês entendam e enxerguem no projeto de forma mais clara essa questão do relacionamento. Eu acho que tem por último aqui que eu acessei. Deixa eu ver se está disponível. Que beleza, ó. Vai abrir, que show. Então, ó, o que eu estou querendo mostrar para vocês tem uma relação com isso aqui, ó. Caramba, só vai até 200. Tá vendo aqui a tabela de cidades e a tabela de estados? Então, eu quero que vocês entendam e percebam que quando você está lá no projeto do banco de dados, você está lá fazendo o projeto, e você especifica uma tabela de cidades com ID, nome, depois você vem e cria uma tabela de estados com sigla e nome, e que você faz esse relacionamento aqui, ó. Esse relacionamento que você colocou lá no projeto, você tem que entender qual que é o impacto dele. Quem assistiu um vídeo que eu pedi lá no YouTube, daquela aula que eu dei de engenharia reversa e integridade referencial, vai ter mais facilidade de entender o que eu estou explicando aqui agora. Quem não assistiu esse vídeo, volta lá, porque é um conceito muito importante de banco de dados que vocês precisam conhecer e saber como funciona. Então, esse relacionamento que foi projetado aqui, ó, eu tenho a tabela de estados, que está ligada na tabela de cidades. Como é que essa ligação se dá na prática? Olha essa ligação, como é que ela se dá. Ó. Deixa eu pegar aqui um pincel. Deixa eu colocar aqui um pincel. Vou colocar um pincel vermelho para ficar bem escandaloso. Deixa eu ver se ficou escandaloso. Ficou bom. Mas acho que ele ainda pode ser mais... Tá bom. Então, olha só. Vamos voltar lá no projeto? Coluna sigla da tabela estados. Cadê? Tá aqui, ó. Coluna sigla da tabela estados. Está ligada na coluna estado da tabela cidades. Aqui a coluna estado. Então, existe uma ligação entre essas duas colunas. E o que significa essa ligação na prática? Significa que a informação que você colocou aqui tem que existir aqui. Tem que existir aqui, ó. É isso que significa. Recapitulando, vamos olhar no projeto. O projeto mostra sigla igual estado. O projeto mostra que sigla é chave primária na tabela estados. Portanto,
Estado é uma chave estrangeira. Toda ligação que você vê no projeto do banco de dados sempre terá numa extremidade uma chave primária e o que tiver do outro lado, consequentemente, é uma chave estrangeira. Todo valor que você for preencher na chave estrangeira, aqui no caso a coluna estado na tabela cidades, tem que existir lá na chave primária da tabela status. Então, se você olhar aqui, ó, qualquer um que eu pegar aqui, ó, tem que existir do outro lado. Então, se eu pegar aqui, ó, MG, aqui, ó, MG, existe aqui do outro lado. BA, Bahia, olha lá, existe aqui do outro lado. MT, MT tá aqui, ó, existe aqui do outro lado, certo? Então, essa ligação que a gente faz lá no projeto, a gente está pensando nisso. E por que a gente fez assim? Porque quando eu cadastrar uma cidade no meu banco de dados, essa cidade tem que estar ligada a um estado. E esse estado tem que existir do outro lado. Não tem a menor lógica, não faz o menor sentido eu cadastrar uma cidade que está relacionado a um estado que não existe do outro lado. Não faz sentido. Então, isso é uma regra de negócio, que, ao entender essa regra de negócio, eu vim aqui no meu projeto do banco de dados e essa regra gerou esse tipo de especificação no meu projeto. Tranquilo até aí? Então, eu espero que vocês entendam o significado dessa ligação que a gente coloca. Tá? Isso aqui se chama-se relacionamento, e esse relacionamento que a gente faz no projeto, ele se transforma nessa ligação aqui. Todos os softwares que fazem projeto de banco de dados vão te dar essa possibilidade de você fazer essas ligações, tá? A gente tem várias outras aqui, ó. Todas que você analisar, você vai ver de um lado uma chave primária, do outro lado uma chave estrangeira. Olha aqui, nessa ligação, eu tenho os campeonatos que tem um ID que é a chave primária. Do outro lado, eu tenho uma coluna chamada campeonato, que é a chave estrangeira. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas só para lembrar, obviamente, principalmente quando você usa esses softwares, ele já coloca a chave estrangeira com o mesmo tipo de dados da chave primária. Então, os jogos tem a coluna campeonato que é int, e o campeonato é int aqui, porque o ID lá de campeonatos também é int. Ok? Mas vamos ao que interessa para a aula de hoje. O que interessa é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um comando buscando informações dessas duas tabelas. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um select. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, porque a garganta doeu. Um select. E eu vou querer, num primeiro momento, mostrar cidades. Eu quero mostrar o nome da cidade com o nome do estado. Pronto. Eu vou inverter a ordem. Eu quero mostrar o nome do estado com o nome da cidade. E o que mais tem na tabela de cidades? O ID. Vou colocar o ID da cidade aqui também. Pronto. Beleza. E aí, eu vou fazer só isso. Ó. Aqui agora, eu vou colocar, então, a tabela cidades e a tabela estados. Pronto. Então, olha o que eu estou falando. Eu quero que mostre, eu quero receber como resultado desse comando, após ele ser processado, eu quero o nome do estado, o nome da cidade e o ID da cidade. Se eu processar esse comando, olha o resultado que eu tenho. Eu tenho Acre, Rio de Janeiro 1, Acre, São Paulo 2, Acre, Porto Alegre 3. Ou seja, apareceu o Acre aqui com todas as cidades, depois apareceu Alagoas, vou mandar mostrar tudo aqui, ó. Depois apareceu Alagoas com todas as cidades novamente, e é sempre a mesma sequência, ó. Acre, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio de Janeiro. Acre, São Paulo, Alagoas, São Paulo. Percebam que essa informação que veio no resultado
Você concorda que essa informação aqui é totalmente equivocada? Essa informação aqui, ó, ela está completamente errada e ela não serve de nada. Porque eu simplesmente, eu tive como resultado o nome do estado com todas as cidades. Se você considerar que a tabela cidades é uma matriz, que a tabela estados é outra matriz, o resultado que eu tive aqui foi multiplicação de matriz. Eu multipliquei a matriz estado pela matriz cidades e tive esse resultado completamente sem sentido. Então, que lição a gente tira desse momento aqui? Que quando eu fizer um select, e nesse select, no from, eu especificar mais de uma tabela, essa regra, gente, guarda para sempre na sua cabeça. Fiz um comando SQL, coloquei no from 2 ou mais tabelas. Se eu não fizer, se eu não mostrar para o software de banco de dados, neste comando que eu estou criando, se eu não mostrar para ele qual a ligação, qual a relação entre essas tabelas, que é na prática isso aqui, ó, se eu não mostrar para o software de banco de dados que existe essa relação aqui, ó, essa conexão entre essas duas tabelas, ele vai simplesmente fazer uma multiplicação de tabelas para a gente. E essa multiplicação de tabelas, eu não faço ideia em que situação isso aqui seria útil. Porque a gente está lidando com informação completamente equivocada. Que dia que faz sentido você ter o nome do Acre relacionado com esse monte de cidade que não tem nada a ver com ele? Por isso que, nesses casos, o que eu preciso fazer para o software de banco de dados entender o que eu quero? Eu preciso falar o software de banco de dados? É o seguinte, lá na tabela de cidades, tem a coluna estado. Essa coluna estado, eu quero que você faça com que ela seja igual a coluna estado da tabela cidades tem que ser igual à coluna sigla da tabela estados. Então, isso que eu estou colocando aqui na cláusula where, e na próxima aula a gente vai aprender que tem outra forma de fazer isso aqui também, com resultados diferentes, né? A gente vai aprender mais na próxima aula. Hoje é só um começo desse assunto. Isso que eu estou mostrando para ele aqui na cláusula where é o que foi feito lá no projeto. É essa conexão aqui, ó. Quando eu explico isso para o software de banco de dados, o que ele vai fazer para mim? Ele, na prática, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai falar assim, opa, a cidade do Rio de Janeiro fica no estado RJ. O estado RJ é esse aqui. A cidade de São Paulo fica no estado SP. Então, não veio aqui porque eu não trouxe todos, né? Porto Alegre é RS, também não veio, porque eu não trouxe todos. Rio de Janeiro, novamente, é aqui. CE é Ceará, é aqui. MG é Minas Gerais, aqui. PR é Paraná, está ali embaixo. MG, de novo, está aqui. BA Bahia está ali. Essas ligações que eu estou fazendo aqui, para você ver, o software de banco de dados vai fazer quando eu falar isso aqui para ele, ó. Porque essa informação que eu estou mostrando para ele, ele vai fazer assim, ó. Espera aí, a coluna estado da tabela cidades tem que ser igual à coluna sigla da tabela estados. Então, quando ele for trazer, por exemplo, a cidade de Laranjeiras, ele vai pegar o RJ e vai buscar o Rio de Janeiro lá do outro lado. Vamos olhar o resultado para você entender e comparar o resultado. Olha o resultado agora, como é que ficou. Rio de Janeiro é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. São Paulo, primeiro é o quê? Primeiro é o estado, né? Então, Rio de Janeiro é a cidade do estado do Rio de Janeiro. São Paulo é a cidade do estado de São Paulo. Porto Alegre é uma cidade do Rio Grande do Sul. Laranjeiras é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Fortaleza é uma cidade do estado do Ceará.
Belo Horizonte é uma cidade do estado de Minas Gerais. Perceberam que agora sim a informação faz sentido? Então, toda vez que for usar duas ou mais tabelas no from, lembre-se que é necessário especificar. Aqui na aula de hoje a gente vai fazer isso na cláusula where. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a outra forma que eu tenho de fazer isso aqui, inclusive obtendo informações diferentes. Vou mostrar para vocês agora esse mesmo conceito usando outras tabelas. Nós temos aqui, ó, deixa eu ver qual tabela dá para usar. Vou fazer com mais tabelas. Olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês uma consulta com 3 tabelas. Nem era a intenção fazer isso hoje não, mas eu acho que com esse banco de dados aqui vai ser legal. Eu vou mostrar para vocês uma consulta usando a tabela times, contratos e jogadores. Com essas 3 tabelas, eu consigo mostrar para vocês, no resultado, qual jogador estava contratado em qual time, em qual período de tempo. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Voltando aqui para o SQL, eu vou, então, usar as tabelas. Vamos botar aqui select where, então eu vou usar as tabelas times, contratos e jogadores. Bom, de cara, eu já vou vir aqui, ó, e fazer o relacionamento dessas 3 tabelas. Porque eu sei que se eu não fizer isso, o que eu vou ter como resultado? Só para vocês terem ideia, ó, vou executar isso aqui. Olha lá. O Botafogo, jogador 501, que tem o Augustin Rossi aqui, ó. Olha que informação mais desencontrada. De 1 de janeiro de 23 até 21/10/2001, o Augustin Rossi estava nesse monte de time? É impossível. Augustin, sua primeira página só deu Augustin Rossi. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu uma multiplicação. O software de banco de dados simplesmente multiplicou essas 3 matrizes. Essas 3 tabelas foram multiplicadas e o resultado foi aquele. Então, vamos ver no projeto aqui. Eu vou mostrar o nome do time. Então, para não ficar muita informação, eu vou mostrar o nome do time. Times.nome. Depois do contrato, eu vou mostrar o início e o término, tá? Então, dos contratos, contratos.início, contratos.término. É isso que eu vou mostrar do contrato. Depois do jogador, eu vou mostrar o nome e a data de nascimento. Então, dos jogadores, eu vou mostrar o nome, depois jogadores, a data de nascimento, e tá bom, jogador só o nome e a data de nascimento. Beleza. Então eu vou executar isso desse jeito de novo, só para a gente ver a bagunça. Olha lá. Aqui está falando que o Augustin Rossi, que nasceu em 21/10/2001, ele jogou de 1 de janeiro de 23 a 1 de janeiro de 25 no Botafogo, também no Fortaleza. Olha que bagunça. Viu como a informação está completamente equivocada? Aí, quando eu venho aqui e falo, o banco de dados é o seguinte, tem umas ligações entre essas tabelas aí que você precisa saber que existe. Vamos ver quais são? Aqui, ó. Da tabela times com a tabela contratos, a ligação é times ID, contratos time. Vamos colocar isso lá? Times.id igual contratos.time. Tem outra ligação. De contratos com jogadores, tem contratos jogador, jogadores ID. Então, vamos botar isso aqui. Contratos.jogador igual jogadores.id. Pronto. Se eu mandar executar agora sim a informação faz sentido.
Olha lá. Olha os contratos que eu tenho do Flamengo. O Léo Pereira, contrato de 1 de fevereiro de 23 a 1 de 2 de 26. Ayrton Lucas, 1 de janeiro de 24 a 1 de 1 de 27. Aí aparece aqui do Flamengo, depois aparece os jogadores do São Paulo. E se eu mandar mostrar tudo aqui, ó, ele vai mostrar aí, ó, todas as informações. Então, o que eu tenho aqui? Exatamente como eu fiz no meu comando, eu estou mostrando o nome do time, a data de início do contrato, a data de término do contrato, o nome do jogador, a data de nascimento do jogador. Especifiquei as 3 tabelas que eu preciso para trazer essas informações e depois especifiquei os relacionamentos entre essas tabelas. Agora sim eu tenho uma informação que faz sentido e agora sim eu tenho uma informação correta que eu posso usar com algum significado. Ok? Tá tranquilo? Estão entendendo? Bom, com essa explicação da aula de hoje, eu quero que vocês comecem a tentar fazer os exercícios de nível 4. E aí, provavelmente, hoje, quando você vai fazer um exercício de nível 3, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no começo dessa matéria, eu falava para vocês, não fiquem tristes. Quando vocês começam a fazer os exercícios nível 3, você pega um exercício, você manda 10 respostas para acertar. Aí você vai estudando, você vai aprendendo, aí mais para frente você não precisa de mais 10 respostas para acertar. Você está começando a acertar com 4, 5 respostas. E aí agora, muito provavelmente, hoje você às vezes pega um exercício de nível 3 e acerta na primeira ou na segunda. Por quê? Porque você estudou aquele monte de função que eu pedi para você estudar lá no manual. Porque você já aprendeu um monte de coisa. Então hoje, os exercícios de nível 3, você está acertando na primeira, segunda, ou às vezes um mais dificilzinho na terceira ou na quarta tentativa. E aí agora você vai para os exercícios de nível 4, você quase que volta lá no começo de novo. Porque você começa a pegar exercício de nível 4, você começa a ter que tentar 10, 12, 15 vezes para acertar. Mas não desistam, por quê? Na medida que você for praticando e for aprendendo o que eu vou ensinar na próxima aula também, você começa a entender como é que funciona e daqui a um pouquinho você está acertando também os exercícios de nível 4 e 5 nas primeiras tentativas. Certo? Então deixa eu fazer alguns exercícios de nível 4 aqui, para que vocês comecem a entender a lógica da brincadeira. Outra coisa, exercícios de nível 4 não significa que é só usar 2 tabelas. Tudo que vocês aprenderam até agora se aplica também aos exercícios de nível 4. Tudo que vocês usaram para fazer os exercícios de nível 3 podem e devem ser usados também para fazer os exercícios de nível 4. Então, vocês vão perceber que aquelas funções, aqueles comandos que a gente usava lá, precisa usar aqui também. Mostrar o nome dos clientes que ainda não fizeram nenhum pedido. Essa aqui eu vou pular, porque essa eu preciso ensinar outras coisas que eu ainda não expliquei para vocês. Pulou? Pulou. Valor total arrecadado em corridas por cada carro. Mostrar a placa e modelo do carro com o valor, ordenando o resultado por modelo. Olha que delícia. Então vamos lá. Select from where. Vou ter que usar group by, porque se eu quero saber o valor arrecadado por cada carro, vamos lá para o projeto do banco de dados. Olha aqui no projeto de banco de dados. Eu tenho a tabela carros, eu tenho a placa, ano, modelo e capacidade desse carro. E esse carro, ele está ligado nas corridas. As corridas que esse carro faz tem um valor que é pago pelo passageiro, que está lá na tabela corridas, lá embaixo. Então, a pergunta está querendo saber o valor arrecadado em corridas por cada carro. Então, eu preciso fazer um group by por carro, para que eu separe as corridas em grupos, para que na hora que eu for fazer o somatório, eu some o valor das corridas de cada grupo, e cada grupo vai ser cada carro.
Então, eu já sei que eu vou ter que fazer um group by aqui, ó, por carros.placa. Lá na tabela carros, eu vou precisar também da tabela corridas. E na cláusula where, eu vou ter que pegar a tabela carros.placa é igual corridas.carro. Tudo isso que eu estou digitando aqui, eu estou digitando porque eu estou olhando na imagem que está embaixo aqui da questão. Essa imagem é o projeto e é dela que eu tiro essas informações. Bom, aí eu preciso mostrar o quê? Eu preciso mostrar... Oi? Eu preciso mostrar a placa e modelo do carro. Então, vamos lá. Carros.placa, carros.modelo. E o valor que está falando ali é o somatório de cada carro. Corridas.valor. Então, olha só. Esse sum vai fazer o somatório do valor das corridas, porém, as corridas estão agrupadas pela placa do carro. A placa da tabela carros, ela equivale à coluna carro da tabela corridas. Aí eu tenho que ordenar o resultado por modelo. Aí, então, depois que eu fiz tudo isso bonitinho, o resultado vai ter que ser order by carros.modelo. Então, ainda tem esse outro detalhe aqui, ó. Olha, percebam como a gente agora já está usando quase todas as funcionalidades que eu mostrei para vocês lá no manual, hein? Vamos corrigir para ver? Temos um erro. Vamos ver. Valor total arrecadado em corridas por cada carro. Mostrar placa, modelo. Bom, eu já tenho aqui uma possibilidade porque que está errado. E aí, isso que eu vou fazer nesse exercício aqui, eu vou explicar melhor na próxima aula, tá? Você concorda comigo que, se você olhar, se bem que aqui está not nu, hein? A tabela carros tem a placa que está ligado na coluna carro da tabela corridas. E a coluna carro da tabela corridas está not nu. Certo? Isso significa o quê? Que quando eu for preencher uma corrida, inserir uma nova corrida, obrigatoriamente eu tenho que informar qual foi o carro que fez aquela corrida. Mas você concorda que, supondo que isso aqui é uma empresa de táxi, eu posso ter comprado 10 novos veículos para a empresa de táxi, cadastrei esses 10 novos veículos aqui na tabela de carros, porém esses veículos ainda não saíram para trabalhar, e esses veículos não fizeram nenhuma corrida ainda. Então, o que eu preciso é falar para o software de banco de dados que eu quero os carros, mesmo que eles ainda não tenham feito nenhuma corrida. Isso, gente, que eu estou mostrando aqui agora, eu vou explicar na próxima aula. E eu vou explicar mostrando em exemplos aqui no banco de dados também, tá? Então, só para não deixar esse exercício errado, eu vou colocar aqui o que eu acho que vai fazer para resolver, mas isso aqui eu vou explicar na próxima aula, tá? Carros, placa... carros left. Deixa eu ver se isso aqui resolve. Isso aqui eu vou explicar na próxima aula, tá? Opa, escrevi alguma coisa errada. Tá perto da sintaxe, próximo de carros, corridas.carro. Corridas.carro tá aqui. Ah, faltou o igual. Apaguei o igual aqui. Corrigindo, ainda está com erro. Carros left join corridas, onde carros placa igual corridas carro, grupo by carros placa, valor total arrecadado em corridas por carro, tá certo aqui. Mostrar a placa e o modelo do carro e o modelo está aqui, com o valor está aqui. Ordenar o resultado por modelo. Ordenar por modelo. Oi? Seria a ordem. Placas.carros?
Essa ordem aqui, ó, é indiferente, tá? Essa aqui, tanto faz carros ponto placa igual a corridas. Deixa eu ver se eu consigo voltar tudo no Ctrl Z aqui. Não, não tem Ctrl Z mais. Mas olha só, deixa eu voltar como estava antes aqui, até para me aproveitar para me explicar isso. Voltando o S, claro, assim. Corridas, outro carro aí, o S. Olha lá no banco de dados, na tabela corridas. É verdade. Deixa eu corrigir aqui. Bom, se eu corrigir e der certo, eu vou perder ela. O que eu quero explicar para vocês é que aqui, ó, na cláusula where, tanto faz eu colocar carros.placa igual a corridas.carro, ou se eu fizer o contrário, assim, ó. Para o resultado que vem do banco de dados, o resultado é exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que aqui no from, se eu colocar carros, corridas, ou corridas, carros, o resultado que vai vir do banco de dados, aqui quando eu executo, ó, esse resultado aqui não muda. Tá? O que pode mudar é a ordem com que os dados vêm. Tá? Por que que pode mudar? Porque quando eu inverto isso aqui, eventualmente, o software de banco de dados pode usar de estratégias diferentes de buscar os dados. Agora, quando eu faço o order by, aí o resultado vai vir igualzinho, tá? Então, essa ordem aqui, ó, ela não tem impacto na diferença das linhas e colunas que você vai ter como resultado, tanto aqui como aqui. O que pode ter é uma mudança na ordem dessas linhas, mas as linhas serão as mesmas. Agora, se você aplicar um order by, aí você pode eventualmente ter sempre o mesmo resultado na ordenação das linhas, tá? Deixa eu tentar, vamos conferir esse exercício de novo para tentar descobrir por que está errado. Valor total arrecadado em corridas por cada carro, mostrar a placa e modelo do carro com o valor, ordenar o resultado por modelo. Ordenamos aqui, o grupo by está certo, isso aqui também. Deixa eu fazer uma checagem aqui, só um minuto. Deixa eu ver o porquê que esse exercício está errado. Porque eu não estou entendendo o que tem de errado nele. Só um segundo. Deixa eu copiar esse enunciado aqui, só para me ver. Carros.modelo. Corridas.valor. Vamos lá. O correto aqui, ó, é fazer o carros. O carro pode não ter nenhuma corrida, então é carros left join corridas, onde carros left join corridas, onde carros placa igual corridas.carro, correto aqui, grupo by carros.placa, order by carros. Essa é a resposta correta, ó. Essa aqui tem que dar certo, tá? E como eu disse, isso aqui eu vou explicar na próxima aula, tá? Ele está dando erro. Tem alguma coisa errada nesse exercício, então. Porque olha a resposta certa que está no banco de dados. Ah lá, não está igualzinho? Carros.placa, carros.modelo, vírgula, corridas.valor. From carros left join corridas. On carros placa igual corridas carro. É a mesma coisa. Grupo by carros placa. Order by carros modelo. Está exatamente. Deveria ter produzido. A única diferença que tem aqui é que não deveria ter impacto nenhum. Não pode ter, que é isso aqui que está ao contrário. Eu vou trocar aqui, mas se der certo agora... Olha só, se der certo agora, está errado. Deixa eu só conferir. Não, está errado mesmo. Essa questão está com problema, tá?
Nós vamos deixar ele passar para uma próxima aqui de nível 4. Vamos ver, mostrar nome e sexo dos pacientes que têm cirurgias marcadas entre os dias 1 e 15 de abril de 2018. Vamos lá? Eu tenho a tabela pacientes, tenho a tabela cirurgias. Vou precisar dessas duas tabelas para obter a informação que eu desejo. Então, eu preciso de pacientes, preciso de cirurgias. A tabela pacientes e cirurgias, para mim fazer a ligação entre elas, é pacientes.código igual cirurgias.paciente. É o que estou lendo a imagem de baixo, ó. Essa seta azul que liga pacientes e cirurgias está código igual paciente. É código de pacientes com paciente de cirurgias. Bom, depois disso, o que eu preciso mostrar? Nome e sexo do paciente. Pacientes.nome, pacientes.sexo. Só que só me interessa os pacientes que têm cirurgia marcada naquele período ali. Então, eu tenho uma outra regra aqui, que é cirurgias. Pacientes têm cirurgias marcadas entre 1 e 15 de maio. Então, cirurgias, eu vou considerar a data de início da cirurgia. Cirurgias entre... o início da cirurgia é date time. Então, a cirurgia tem que ser entre 2018, 05, que é maio, dia 1º. Eu não vou colocar a hora por enquanto, não. Se der errado, eu acrescento, tá? E a outra data é 2018, 05, 15. Se bem que aqui, ó, 23, 59, 59. O certo é fazer isso aqui, ó. O início da cirurgia é de 1º de maio de 2018 e 15 de maio de 2018. Como a coluna início, lá da tabela cirurgias, é date time, essa é a lógica, certo? Vamos ver se vai dar ok? Caçamba, o site deu uma bugada aqui. Caraca, o que está acontecendo hoje que está dando tudo errado? Peraí, vamos ver se o site volta. Será que eu perdi esse exercício? Exercício para fazer nível 4. Deixa eu sair aqui. Não, pode deixar. Eu acho que eu perdi aquele lá. Esse aqui eu ainda preciso mostrar mais algumas coisas. Vamos tentar fazer outro. Vamos fazer essa aqui é legal. Quantas cirurgias foram realizadas em pacientes que têm lemos em qualquer parte do nome? Então, eu vou precisar de pacientes. Pronto, pacientes e cirurgias. Ligação entre os dois. Pacientes, ponto, código, igual cirurgias, ponto, paciente. Quantas cirurgias foram realizadas em pacientes? Só serve pacientes like lemos. Qualquer coisa, lemos qualquer coisa. Então, tem lemos em qualquer parte do nome. E, na dúvida, eu vou pôr esse L de lemos maiúsculo igualzinho está aqui, ó. Tá? Então, pacientes.nome, like, lemos, esse é o critério. Mas a resposta é quantas cirurgias foram realizadas nesses pacientes. Então, aqui eu vou fazer um count para contar a quantidade de cirurgias, ponto início. Então, essa é a resposta. Vamos executar aqui para ver se o comando deu certo. Ele está falando que são 12, para a gente ter certeza e corrigindo a resposta correta. Certo? Vamos fazer uma última aqui, depois eu vou deixar vocês fazendo exercícios aí, tá? E aí, teve dúvida? Teve dúvida? Às vezes você tenta trocar de resposta, porque todos os exercícios de nível 4, para você conseguir fazer todos, vocês ainda vão precisar esperar na próxima aula, quando eu vou ensinar o Left-Right Join,
que é uma outra forma que eu tenho de mostrar para o banco de dados como que deve ser considerado esse relacionamento entre as tabelas. Hoje eu estou mostrando para vocês uma forma de mostrar esses relacionamentos entre as tabelas que a gente fez no projeto, mas esses relacionamentos, por enquanto, a gente aprendeu a fazer eles na cláusula where, e na cláusula where, o banco de dados considera que tem que ter dos dois lados, tem que ter nas duas tabelas, tá? Na próxima aula eu vou explicar a outra alternativa que nós temos aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Quantos pedidos foram feitos no último trimestre do ano por clientes que nasceram na segunda quinzena do mês? Olha que legal esse exercício. Então, select from where. Vamos lá. Vamos ver o banco de dados. No banco de dados eu tenho a tabela pedidos e tenho a tabela clientes. Eu vou precisar usar as duas, porque é quantos pedidos dependendo dos clientes, né? Então eu vou precisar da tabela clientes e pedidos. A ligação entre essas duas tabelas é clientes.phone igual pedidos.cliente. Ok. Bom, o que é para mostrar? Quantos pedidos foram feitos? Então, count pedidos.número. Tá, mas tem mais regras. Só interessa pedidos? Bom, aliás, tem duas regras aqui que eu estou esquecendo. Pedidos que foram feitos no último trimestre do ano. Então, tem mais uma regra aqui, que como é que eu posso saber se o pedido foi feito no último trimestre do ano? Uma alternativa que eu tenho é pegar o mês de pedidos, ponto, dia e hora. Pedidos, dia e hora é a data e a hora que o pedido foi feito. Eu peguei só um mês. O último trimestre do ano é outubro, novembro e dezembro. Então, esse mês tem que estar entre 10 e 12. Ok? O pedido foi feito no último trimestre do ano. Outubro, novembro ou dezembro. E a outra regra? Clientes que nasceram na primeira quinzena do mês. Como é que eu vou fazer isso? A função day of month. Vou pegar o dia do mês. De clientes, ponto nascimento. Então, eu peguei o dia do mês da data de nascimento do cliente. E se ele nasceu na primeira quinzena do mês, esse dia que ele nasceu tem que estar entre 1 e 15. Ok? Tranquilo com esses comandos aqui, gente? Então, vou usar a tabela clientes e pedidos. Fiz o relacionamento entre as duas tabelas. Aqui eu estou falando que o pedido tem que ter sido feito no último trimestre do ano, porque eu peguei o mês do pedido e estou falando que tem que estar entre 10 e 12, que é outubro, novembro, dezembro, o último trimestre. E depois eu pego o dia o dia da data de nascimento do cliente e tem que estar entre 1 e 15. Por quê? Porque ele nasceu... Ah, não, é segunda quinzena do mês, gente. Estou fazendo errado aqui e vocês não estão falando nada. Então, ele nasceu entre 16 e 31. Certo? Vamos ver se está correto o exercício. Resposta correta. Beleza? Então, hoje, não se preocupem em errar muito. E outra sugestão, se você quer mesmo aprender, gente, faz o seguinte, manda a primeira resposta, deu errado? Pensa, quebra a cabeça, tenta mudar, manda uma segunda, manda uma terceira, manda uma quarta. A partir da quinta, se você viu que está muito difícil mesmo, aí você pede ajuda do monitor. Porque se você já errar a primeira e já for chamar, você não vai quebrar a cabeça, você não vai aprender. Tenta 5 tentativas. Errou a 5, está difícil, pede ajuda para o monitor. Aí o monitor dá uma olhada e tenta te ajudar. Tá? E aí, se tiver muito complicado, manda print para mim, eu vou estar na minha sala lá, eu vou ajudando vocês. Eventualmente, se a questão exigir aquilo que eu vou ensinar na semana que vem, eu só vou falar, pula essa. Certo? Aí vocês desprezam, fica aí no seu registro. Não, é left join e right join, né, que eu vou explicar na semana que vem. O resto, tudo, vocês podem usar aí, podem tentar acertar. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vai lá, mãos à obra.
Vou encerrar aqui o Meet.